Primeiro, capítulo 15. Abias imita a impiedade de Roboão, seu pai. Nós permanecemos aqui no Reino do Sul, falando a respeito de Roboão e agora de Abias, que é o seu filho sucessor. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Olha só, não podemos perder a visão nem a linha. Quando fala de Jeroboão, você pode falar assim, mas esse camarada morreu. Falou lá no 14 que ele morreu. Só que aqui sempre se usa um rei do norte e do sul como referência para o outro. Então, quando nós tratamos de Abias, aqui é para dizer que quando Abias começou a reinar, o Jeroboão ainda estava vivo. Entende? Porque nós fazemos uma leitura do norte e depois passamos para o sul. Então, na verdade, você às vezes retrocede porque quando se fala de determinado personagem, o outro ainda estava vivo. Verso 2: E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, na verdade, o Abias também não foi um bom rei, porque Davi foi o melhor de todos. Depois vem Salomão, depois vem Roboão e veio Abias. Abias também não foi bom. Mas, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, quer dizer, uma genealogia, uma casa genealógica e patriarcal, levantando seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Quer dizer, na verdade, esses reis eram maus, mas como Deus era fiel à aliança com Davi, ele não desarraigava do trono. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias o Eteu, que é o problema lá que ele teve com a Batseba. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Aquela rivalidade norte e sul. Quanto ao mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas do rei de Judá? A resposta é sim. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, porque o Roboão, ele morreu, Jeroboão continuou lá no norte. Aí o Abias que entrou, Jeroboão ainda estava vivo, aí ele continuou guerreando as guerras do pai. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Então você veja que agora a questão ela começa a desenvolver, ela começa a caminhar. Você tem na apostila essas duas genealogias e as duas casas. Então, quando você verifica, você tem que ver a casa do sul e a casa do norte, para não se embolar naquilo que você automaticamente estiver estudando no momento. Veja no 9. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Olha só. Então, na verdade, você percebe aqui o seguinte: o Asa, ele já é uma outra genealogia, já é uma outra sequência genealógica. Porque, olha só, enquanto o Roboão estava reinando no norte, você teve ali no sul a morte do Roboão, aí entrou o filho dele que foi o Abias, também morreu, e o Asa começou a reinar, o Roboão ainda estava no norte, por isso que você tem que tomar cuidado. Às vezes você tem um reino, passavam 2 reis ou até 3, entravam no trono, e o outro reino permanecia, só que daqui para frente vai mudar, porque o sul terá reis que vão durar mais tempo no trono, ao passo que no norte os reis eles estarão morrendo e trocando com mais rotatividade, com mais rapidez. Mas quando Asa começou a reinar, o Jeroboão ainda estava reinando no norte, próximo já à sua morte, mas ele estava reinando ainda. 11. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, quer dizer, tirou lá os prostitutos cultuais, os sodomitas, porque era radicalmente contra a lei de Moisés, e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram,
E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo de Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Quer dizer que o Asa, ele foi um grande rei. Ele tirou todos aqueles abusos que o pai e o avô tinham colocado. Então ele foi, tirou, removeu aquilo tudo. E ainda diz que ele queimou o ídolo da mãe. E a casa, 14. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. Você percebe que os altos eram as adorações nos montes, que eram proibidas por Deus. Mas, na verdade, eles faziam vista grossa. Por quê? Porque aquilo ali era uma questão de popularidade, era uma questão cultural. Então, os reis de Israel, em sua grande maioria, para não dizer na sua totalidade, eles permitiam que os altos permanecessem ali, ainda que eram práticas contra a vontade de Deus. Então, geralmente, fala assim, o elemento foi reto. Todavia, não tirou os altos e tal, como fez Davi, etc. 15. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e utensílios. 16. E houve guerra entre Asa e Baasa. Aí já quando está falando do Asa aqui, está no sul. O Baasa já vai ser aquele que vai entrar no lugar do Nadab, que era filho de Jeroboão, que a gente não leu ainda, mas a gente vai ler. Rei de Israel todos os seus dias. Então, quer dizer, aí ficou a rivalidade Asa com Baasa, que antes era o quê? Roboão com Jeroboão, Abias com Jeroboão. Como agora entramos em Asa, é Asa contra Baasa. 17. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que porque a ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Vamos entender aqui. Quando fala edificar a Ramá, essa Ramá aqui é na tribo de Benjamim. Ficava mais ou menos a 9 quilômetros de Jerusalém. Qual era a situação? O rei de Israel, assim como Jeroboão fez, o Baasa, ele, para impedir o acesso dos israelitas até o reino do sul, para o templo, geralmente nas festas, ele fez o quê? Ele fez uma espécie de guarnição militar em Ramá para evitar a passagem dos israelitas para o sul. Isso aqui vai ter uma situação consequente. Olha no 18. Então Asa tomou toda a prata e o ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos, olha só, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Rezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, vamos entender aqui, o rei Baasa, que é o rei do norte, aí você tem que estar com um mapa na mão, quem estuda tem apostila e tem mapa também, você automaticamente entende o quê? O Baasa é rei do norte. Aí o Baasa, ele vem e faz uma tranqueira, ou começa uma edificação, na fronteira do norte com o sul, correto? Em Ramá. Aí o que acontece? O rei Asa, que é o rei de Judá, ele pega uma grana dos tesouros e paga e dá um dinheiro a Ben-Hadad, que era rei da Síria. Para quê? Para que o Ben-Hadad fizesse aliança com ele, para automaticamente sufocar o rei de Israel lá pelo lado norte. Pela parte sul, pela parte norte, ele está no sul. Veja aqui no 19. Ó. Ele disse assim: aliança é entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Isso quer dizer, nós temos vínculos. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Vamos entender. No contexto, Israel, que é o reino do norte, cujo rei era o Baasa, ele estava recebendo o apoio militar de Ben-Hadad, que era rei da Síria, lá em cima. O que o Asa fez? O Asa pega um dinheiro, manda para o rei da Síria, que é o Ben-Hadad, e oferece um dinheiro para ele parar de ajudar o Baasa, e automaticamente o Baasa ficaria enfraquecido. Agora olha no 19 que ele fala assim: aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Porque se você olhar na geografia, na verdade, os sírios, eles eram os arameus antigos.
E eles tinham vínculos de parentesco com a casa de Israel, porque foi de lá que vieram Abraão, Isaque e Jacó tiveram também contato. A mulher de Isaque foi de lá, as mulheres de Jacó também. Então existia um certo vínculo entre os antigos arameus, que agora são sírios, e os reis de Judá e de Israel também. Por isso que havia essa ligação entre eles. 20. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon e Adã e Abel Bet-Maaca e a toda a Quinerete. Quinerete é aquela região da Galileia. Com toda a terra de Naftali, que são aquelas tribos do norte. A parte que mais sofria nas invasões eram as tribos do norte, porque as cidades eram automaticamente saqueadas. Nesse caso, Ben-Hadad fez aliança com o sul, foi lá e deu em cima das cidades do norte, cidades de Israel. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Vamos entender. Quando aí, Baasa, sabendo que Ben-Hadad tinha passado por lado de Asa, porque recebeu dinheiro para isso, o que ele vai fazer, o Baasa? Ele deixa de construir o muro que ele estava fazendo lá, digamos assim, aquela fronteira, aquele ponto de fiscalização para evitar o acesso dos israelitas até o sul, e volta para Tirza, que era a capital. Então o rei Asa fez apregoar por todo Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. E com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Vamos entender isso aqui. O rei Baasa tinha comprado, vamos colocar assim, tinha acumulado grande quantidade de material em Ramá, porque ele estava fazendo uma espécie de muro de proteção. Como ele recuou, voltou para Tirza, o que o rei Asa fez? Ele apregoou em Judá que todos fossem até Ramá, pegassem todo aquele material, a madeira, as pedras, tudo que ele estava usando na edificação de Ramá, do paredão, e traz para o território dele. E ele edifica Geba de Benjamim e Mispa, quer dizer, ele edificou duas cidades na fronteira também, dois postos militares, para justamente evitar o acesso dos israelitas. Quer dizer, ele pega o material do Baasa e agora faz para ele o que Baasa, na verdade, estava fazendo para si. 23. Vão tomar de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou. Porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? A resposta é sim, porque existe crônicas do sul. Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Não existe aqui muitas informações, mas lá no livro de Crônicas, propriamente no capítulo 16, verso 12, ali vai ter um relato mais claro, dizendo que no final da sua vida, o rei Asa abandonou a Deus. E quando ele ficou doente, ele procurou os médicos e não a Deus. Por isso que ele faleceu. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos entender. Aqui nós estamos na parte crítica do livro. Para mim, é a parte mais complicada de toda a narrativa bíblica. Por quê? Esse período é o período que nós trabalhamos com dois reinos. Era um só, foi dividido, passou a ter reino do norte e reino do sul. Confere? Então, automaticamente, nós estamos ora no sul, ora no norte. E nós chegamos agora em mais uma genealogia da casa de Davi. Nós chegamos a Josafá, de forma que Davi foi pai de Salomão, Salomão pai de Roboão, Roboão pai de Abias, Abias pai de Asa, e Asa pai de Josafá. Mas quando chegamos no 25, a narrativa volta a se empreender no norte. E voltamos à casa de Jeroboão, no caso Nadab estava reinando. Verso 25 diz, E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel, no ano 2º de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos, veja, período curtíssimo. Agora você percebeu, enquanto ele estava reinando aqui, o Asa já estava reinando lá lá embaixo, na região sul, porque ele era rei de Jerusalém, rei de Judá.
E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Quer dizer, o Nadab fez exatamente igual o que o seu pai Jeroboão tinha feito. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar. Veja, Aías aqui não é o profeta Aías. É porque o nome aqui era comum, e principalmente nomes assim famosos de profetas, de reis, sacerdotes, eram muito utilizados. É como jogador de futebol. Nós estamos numa época aí que tem muito Romário, muitos Romários. Por quê? Geralmente que está agora na faixa de 18, 20 anos, 18, 19, 20, eles têm esses nomes porque a época dos seus nascimentos era em 93, 1993, 1994, a época áurea do Romário. Então era comum se colocar esse nome. Então é mais ou menos aqui, você encontra vários Aías, vários Asas, vários Baasas, porque eram nomes comuns para a época. Então o Aías aqui não é aquele Aías o profeta. Tanto é que aquele lá era do sul, esse daqui é de Issacar, que é lá no norte. E feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou o Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então vamos lá. O Baasa conspirou contra o rei Nadab, matou o rei Nadab e reinou no lugar dele. Versículo 29. E sucedeu, pois, que reinando ele, no caso Baasa, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir, porque isso aqui é uma prática comum. Quando alguém assumia o trono, matava todos os descendentes do antigo rei, para não haver possibilidade de motim, de levantes contra o rei atual. Aí diz aqui que ele matou todos até destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério de seu servo Aías, o Silonita. Tá vendo aqui? Esse Aías aqui, o profeta, era de Silonita. Aquele Aías do versículo 27 era de Issacar. Então não tem nada a ver um com o outro. Então, na verdade, quando o Baasa, ele mata o Nadab, ele está cumprindo uma palavra profética, vinda de Deus. 30. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocaram ao Senhor, Deus de Israel. A provocação está se referindo aos altos, aos montes, aos sacerdotes que eram comuns, e principalmente aos bezerros de ouro que foram levantados em Betel e Dan. 31. Quanto ao mais dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Não, porque não existe crônicas de Israel. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Então você tem que ter na mão a apostila, ou um livro, ou um estudo, que apresente as duas casas genealógicas. Vamos lá. A casa do norte e a casa do sul. Porque aqui no 33 diz assim, ó: no ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Aí o que acontece? O pai do Baasa, o Aías, não é o profeta Aías. E Baasa estará reinando aonde? No norte. Enquanto que no sul era o 3º ano de Asa. Por isso que eu digo, tem que ter um estudo paralelo. Eu disse que a parte mais difícil é essa aqui. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com o que tinha feito pecar a Israel. Isso quer dizer que ele foi também um péssimo rei. Se você comparar as duas linhas genealógicas, você vai ver que lá no sul estava o Roboão, Abias, Asa, e parou no Josafá. Já no norte foi Jeroboão, Nadab. Aí veio Baasa, Baasa conspirou e matou. E depois o Baasa também será sentenciado por Deus e a sua genealogia será desarraigada. Este foi o primeiro livro dos reis, capítulo de número 15.